Meus amigos, minhas amigas, convidados da Casa do Coração, sejam bem-vindos, sejam recebidos com amor. E agora eu vou, antes disso, desativar os comentários, que assim fica melhor. Aproveitem a nossa noite. Vocês estão nos seus lares e vamos fazer um trabalho maravilhoso. Agradeço a presença de vocês todos, a participação, melhor dito. E vamos então iniciar o nosso trabalho desta noite com uma reflexão. Eu preparei para a noite de hoje uma reflexão sobre uma parábola. Eu já falei em outras oportunidades e a minha última palestra presencial na Casa do Coração foi a parábola do semeador. E hoje eu quero refletir com vocês a parábola dos talentos, que ela vem logo a seguir da parábola do semeador, que se encontra no Evangelho de Mateus 25, versos 14 a 30. E esta parábola, ela integra o sermão profético de Jesus feito no Monte das Oliveiras, onde ele aborda a destruição de Jerusalém, destruição do templo, a sua morte, inclusive, a sua reencarnação e também a sua ascensão. Mas o que é interessante que esta parábola, ela faz parte de um contexto de destruição. E nós vamos lá ao Livro dos Espíritos, nós vamos ver que no capítulo 6, nas leis morais, nos encontramos uma lei da destruição. E eu, antes de entrar realmente no assunto, eu quero ler a questão 728, que Kardec expôs aos espíritos, onde ele pergunta: a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que chamais de destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. E se nós observarmos atentamente a natureza, está ali. Está escancarado, está explicado. E a parábola dos talentos está inserido neste contexto porque ela faz parte da transição planetária. E a transição planetária, o que significa? É uma transformação, uma renovação, uma mudança. E a parábola é um verdadeiro presente de Deus, de enorme valor espiritual. Por quê? Porque ela nos consola, porque ela nos adverte e porque ela nos mostra os caminhos. E ela segue a parábola das 10 virgens. Será que é tudo por acaso? Não. Porque a parábola das 10 virgens, o conteúdo dela, o contexto dela é o vigiar, é o estar acordado. E a parábola dos talentos, ela nos conclama a estarmos sempre preparados, a termos uma vida ordenada e regrada, a que façamos boas obras, cumpramos a nossa missão aqui na Terra e transformemo-nos moralmente. E a parábola fala em multiplicar talentos, que é o propósito da nossa evolução. Por quê? Porque multiplicar
tem a ver com desdobrar, que significa multiplicar dentro de si mesmo. Eu tenho que me transformar. Eu tenho que ir além do que eu sou e para ficar melhor. É ou não é um empurrar na nossa evolução? E além das condições inatas, nós temos recursos extras. Porque nós aprendemos coisas, porque nós experimentamos, porque nós estudamos, o nosso crescimento espiritual. Tudo isso são condições inatas. E Deus nos empresta seus bens. Ele que nos dá isso. Agora nós podemos jogá-los fora, nós podemos desperdiçar, nós podemos usar ou consumir indevidamente, ou nós podemos tomar como empréstimo e multiplicarmos para aumentar o nosso patrimônio espiritual. E quando nós encarnamos, Deus, na sua infinita sabedoria, nos empresta esses recursos. E o que ele chama na parábola de talento. E afinal de contas, o que é um talento? Talento era uma moeda de prata daquela época. E uma moeda, um talento, correspondia a 6.000 denários. Para vocês entenderem, vamos chamar de centavos. Vejam bem, um dia de um trabalhador do campo, naquela época, correspondia a 1 denário. Ele recebia 1 denário por dia de trabalho. E se um talento tem 6.000 denários, ele teria que trabalhar 16 anos e meio para conseguir 1 talento. Só para vocês verem o valor disso, a grandeza. É uma coisa absurda, é muita grana. E nós recebemos isso gratuitamente. Agora, pelo livre-arbítrio, nós temos total liberdade para multiplicar ou não esses talentos. E multiplicar talentos significa praticar a caridade, o amor, o perdão, a compaixão, a bondade. Significa isso. Isso não é fácil. E é o caminho que nós temos para a nossa transformação moral. Nós também adquirimos talentos por nosso esforço. Mas até lá, nós temos o que nós recebemos por empréstimo. E nós temos o hábito de falar assim, ó, a minha casa, o meu automóvel, o meu sítio, o meu barco, o meu filho, o meu corpo. Gente, tudo é emprestado. Nada disso é meu. É tudo emprestado. Porque nada do que não posso levar do plano físico é nosso. Nada. Tudo fica aqui. Tudo que é patrimônio material, todos os empréstimos de Deus ficam aqui. Nós só levamos o nosso patrimônio espiritual, que são todos os avanços que nós fizemos reencarnação por reencarnação. A família, por exemplo, é uma oportunidade para multiplicar os talentos através do amor, do respeito, do reconhecimento, da paciência, da tolerância e da valorização para um convívio harmonioso e saudável. E nós lemos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo que a reencarnação fortalece os laços da família. E a parábola se refere ao empréstimo que Deus nos não
Não se preocupem, ele pauseou, eu vou repetir. A parábola se refere ao empréstimo que Deus nos concede através da companhia e relação dos entes. É a tecnologia, perdão. Mas vamos adiante. Outro aspecto. Jesus não considera a aflição uma virtude, mas a oportunidade de aprendermos o quanto dificuldades e aflições podem mexer conosco, para transformar então em virtude esses potenciais adormecidos. Então, quando nós temos uma dor, uma angústia, uma perda, não é por acaso, é para nós acordarmos. Para nós acordarmos a resignação, por exemplo, o suportar uma mudança, o suportar uma dor, porque ela deve ter uma razão, seguramente tem a ver com vidas antepassadas. Para nós acordarmos a empatia, nos colocarmos na pele do outro e podermos sentir o que ele sente e deixar de julgarmos simplesmente. Para acordarmos a resiliência, as mudanças, para acordarmos a paciência e para acordarmos a tolerância. Vejam só, quantas virtudes nós podemos absorver e receber através de uma aflição. Deus é muito justo, muito bondoso. E o sentido que Jesus disse, o Senhor entrega seus bens em medidas diferentes para cada servo. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Por quê? Ora, por quê? Porque é a exata medida do estágio espiritual de cada um de nós. Como é que ele me pode dar 5 talentos se eu estou lá começando no início da minha transformação? Porque Deus nunca dá uma cruz maior que não possamos carregar. Aqui temos uma resposta muito interessante. E encontramos na justiça das reencarnações a base para entendermos a fala de Jesus. Porque nós, reencarnando, nós sempre progredimos um pouco o nosso estágio espiritual. E o que levamos de uma reencarnação para outra é o patrimônio espiritual, e que é desenvolvido a cada existência, e acontece a cada reencarnação, e esta é a justiça das reencarnações. Tendências e aptidões futuras é o nosso patrimônio, porque nós acumulamos isto. E não importa o número e o valor de talentos, mas sim o que eles se multiplicaram, mas sem exageros e sem prejuízos físicos, mentais ou espirituais, dentro dos limites de cada um. Deus não dá uma cruz mais pesada para nós carregarmos. E pequenas e permanentes evoluções é a nossa evolução espiritual. E a finalidade, e uma das finalidades da reencarnação, é exatamente a multiplicação dos talentos, porque é a nossa evolução espiritual. E a caridade é a receita. Fora da caridade não há salvação. E os talentos multiplicados no conceito da qualidade, como expressão verdadeira de satisfação interior, se verificam em todas as pessoas que se tornam melhores para si mesmas e para os outros, porque transformam-se interiormente. Quando você faz uma bela ação, quando você faz um bem, você não se sente leve, tranquilo, em paz. Exatamente isso. E aí vem uma frase lapidar.
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para não cair, para ser melhor, para se levantar. Que coisa maravilhosa! Isso está no capítulo 17 do nosso Evangelho. Não há ninguém que nasça sem nada. Ninguém. O corpo físico é o primeiro talento recebido de Deus, ou seja, quando nós nascemos, nós já temos o corpo físico, é o nosso primeiro presente, primeiro empréstimo que nós recebemos de Deus. Então, muito cuidado quando nós dizemos por aí, eu sou dono do meu corpo. Lembrem-se, ele é emprestado, você não é dono dele. Você tem que dar uma resposta num determinado momento sobre o que você fez com ele. Isso é muito sério. A citação de Jesus sobre muito te constituirei significa que o empréstimo bem utilizado passa a ser uma aquisição própria para aumentar o meu patrimônio espiritual. E junto com a caridade, o amor é a virtude vital para multiplicarmos nossos talentos. Caridade e amor são o complemento da lei de justiça. Vamos lá no Livro dos Espíritos, questão 886, está lá escrito muito claramente. O amor é o condão que proporciona a felicidade. Quem disse? Joana de Ângeles. A lógica do amor é a multiplicação e não a retribuição. Desculpe, a minha internet é muito boa, mas alguma coisa está aqui acontecendo. Faz parte, nada é por acaso. Então, o amor é o condão que proporciona a felicidade. Joana de Ângeles. E a lógica do amor é a multiplicação e não a retribuição. E o amor começa onde termina o dever. E Joana de Ângeles tem uma frase muito bonita. Encontra seu amor trabalhando as substâncias que o constituem. E Sérgio Luís da Silva Lopes, um psiquiatra, no seu livro Do Semeador aos Talentos, escreve: o amor como sentimento maior por excelência ainda nos é desconhecido. Temos aproximações, ensaios sobre o amor e achamos que o conhecemos bem, mas estamos apenas trabalhando em nós as suas substâncias. Ele é a síntese de muitas experiências afetivas ao longo da evolução, onde nada se perde, tudo se aprova e se transforma, conforme já estudamos. A beleza das parábolas é que Jesus ensina que marcamos como nosso, em nossa alma, na medida direta daquilo que doamos de nós para os outros. E nos tornamos ricos quando esvaziamos nossas ambições desmedidas e nosso desejo de posse. E eu concluo a citação de Sérgio, transformando-nos. Que Jesus permaneça sempre em nossos corações. Muita paz para todos.